Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente administrativo. Meu nome é Charlton Vasconcelos e vamos estar hoje fazendo uma breve revisão de tudo aquilo que a gente viu no nosso conteúdo de controle, ok? Então vamos lá, chegamos aqui primeiramente na hora da revisão, onde a gente entende um pouquinho o que aconteceu no conteúdo anterior, que nós fizemos uma atividade de oratória, colocando em prática tudo aquilo que nós vimos no conteúdo. Então vocês têm que colocar em prática aquilo que a gente fez, aquilo que a gente viu, para a gente conseguir desenvolver mais nossas experiências, nossos saberes, nossos aprendizados. Erro, tentativa, nos ajuda muito nesse processo. Então bora tentar, pode escrever, pode fazer um áudio, um vídeo. Isso vai lhe ajudar muito nesse processo agora que as empresas estão pedindo para a gente justamente nos apresentar através das redes sociais, através de vídeos, conferências, aplicativos em si. Então bora fazer essa prática, porque isso vai ajudar você em momentos futuros. No conteúdo de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos que já foram ministrados. Para a gente entender um pouquinho no primeiro conteúdo, vamos falar aí sobre liderança, que é a capacidade de influenciar grupos em direção do alcance de seus objetivos. A origem do termo liderança, ela vem de uma parte formal, onde a gente tem que ter o objetivo de liderar, comandar. Só que a liderança tem uma grande habilidade, nós temos que saber liderar e ser liderado. Nós temos que saber servir as pessoas. Nós vamos construir esse momento com muita dedicação, com empenho, com dinamismo. Não é só a pessoa que manda, mas aquela também que sabe servir. Nem todos os líderes são administradores, nem todos os administradores são líderes. Os líderes podem surgir de dentro da organização, de dentro do grupo, né, por indicação formal ou até informal também. Então a liderança nas organizações ela precisa ser uma liderança forte e uma administração forte para atingir os resultados e dar resultado para a empresa. Saiba estender a mão, saiba servir, saiba ouvir, saiba escutar, saiba desenvolver as competências, saiba ser um técnico, que muitas vezes eu não sei fazer algo, mas eu consigo fazer com que as pessoas deem resultado através de uma coisa simples, que é apoiando, é servindo as pessoas. Alguns estudos nas universidades, né, de Oyon, né, que a gente vê aí nos anos de 1940, né, a partir desse período, eles fizeram pesquisas em duas dimensões. E as empresas, as pessoas que compõem as empresas falaram, né, escreveram, relataram que se tem duas estruturas de liderança. Uma estrutura de indicação, né, iniciação, né, ou uma consideração. Então as pessoas acham e percebem a liderança por quando você tem um cargo a qual você exerce isso aí. Ou então as pessoas por consideração acham você. Então você pode ser líder porque você exerce de forma transparente um tipo de liderança nas atividades que você executa e as pessoas se espelham por você, ou você ocupa um cargo a qual é colocado para exercer aí como gerência, supervisão, chefia e por aí vai. Outra que nós vamos falar hoje é sobre a comunicação. Olha só essas ferramentas estratégicas da comunicação. O nosso eterno Chacrinha falava: quem não se comunica se trompica, né, se prejudica. É exatamente isso, né, que especialistas de gestão de pessoas garantem, que a boa comunicação ela interna nas empresas favorece o sucesso dos negócios, o sucesso pessoal. Saber se comunicar é uma das principais coisas que nós temos que buscar. Saber que os colaboradores buscam informações, retêm informações, tem que ter informações. Então muitas vezes no processo de comunicação tem falha, tem problemas no processo de comunicação que as informações chegam de forma errada. Então vamos fazer o seguinte: vamos ser transparentes, claros e adaptar a nossa fala para o público que está sendo participador desse momento. Então, se eu estou com um público de advogados, eu posso ter uma fala mais técnica e mais jurídica. Mas eu estou dentro de um corpo funcional que não tem tanto conhecimento técnico ou da língua portuguesa ou de alguma ferramenta ou de alguma atividade, então não posso estar falando situações técnicas que vai complicar o entendimento, a fala, o entender das pessoas nesse processo. Nós somos responsáveis por passar informação. Hoje se percebe uma diferença entre informar e comunicar. Se comunicar não é tão fácil, né? Se comunicar não é fácil, né? Ter informação, eu passei informação, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entende mais.
mas saber comunicar, saber com que o outro entenda, compreenda, dê o retorno, você se adapte e a pessoa dê resultado através desse processo, que é a grande dificuldade, né, de hoje. Na comunicação empresarial, olha só que ela fala, ela é centrada na melhoria do clima organizacional, o sentimento de integração dos colaboradores com a empresa, as atividades centradas em atividades de recursos humanos, tais como busca de integração no trabalho em equipe, melhoria e transparência na formação e informação dentro das empresas, o envolvimento de todos os membros de forma estratégica do negócio, o fortalecimento das relações interpessoais para o desenvolvimento de tarefas, né, juntamente com os objetivos da equipe e ações implementadas, né, para ter um entusiasmo, um comportamento, uma parte colaborativa nesse processo. Outra importante informação é que a comunicação dentro do mundo do trabalho, ela tem que ser clara, objetiva. Então, porque é preciso e é necessário saber como se comunicar, porque muitas vezes as informações erradas prejudica o desenvolvimento das tarefas dentro de uma organização. E o que é comunicação? É um campo de conhecimento acadêmico que estuda os processos de comunicação humana, né? O comunicare, né? Essa comunicação é definida pela emissão, transmissão e recepção de mensagens. Tem tipos de comunicação? Temos. A comunicação pode ser de vários tipos, como a gente já viu. Unidirecional, de uma pessoa para outra, ou seja, uma informação ela transita, né, de uma fonte para vários receptores ou circula, né, através de memorando informações. Ou bidirecional, de uma pessoa para outra através do diálogo também, uma conversa, uma argumentação e por aí vai. Então nós temos alguns tipos de comunicação. Sobre o modelo de liderança servidora, nós temos o líder, ele precisa servir para que seja percebido que ele está realmente preparado para desenvolver as atividades, né? Por exemplo, temos alguns exemplos, como Jesus Cristo, né, que foi um grande líder que serviu, Gandhi, um líder servidor, Hitler também é colocado como líder. Tem pessoas que seguem o modelo de pensar dele. As diferenças entre esses três mitos, seja Gandhi, Jesus e o próprio Hitler, é a forma de liderar, é a finalidade da liderança, né? Os dois primeiros focaram o bem e o outro o mal, mas todos eles exerceram liderança. Eles souberam influenciar pessoas, souberam fazer com que as pessoas seguissem o modo de pensar, de colocar dele. Isso que foi bem interessante nesse processo. Temos aqui também que perceber, né? Temos aqui que perceber que é muito difícil para alguém não praticar a liderança, né? De não colaborar, de não acreditar em um trabalho, quando verifica-se que o líder é uma pessoa extremamente servidora. Por isso, eu posso exercer liderança? Posso. A partir do momento que você serve, que você ajuda, que você desenvolve, que você constrói, que você agrega valor às pessoas, que você está participando das decisões com as pessoas. O líder precisa servir, mas isso deve acontecer com uma boa vontade, consciência, para não ultrapassar os limites, para trazer resultados positivos para a equipe. O sucesso da liderança, de um líder realmente ter sucesso, ele exercer de forma excelente o cargo de liderança. É se importar não somente com os resultados, mas também com uma forma de levar a equipe a conseguir esses resultados. O bom líder define as estratégias com que a equipe vai desenvolver suas atividades. E quais são as ações de um líder? As ações de um líder com a equipe. Ele tem que estabelecer o processo de ensino-aprendizagem, ele tem que aprender com a equipe aprender com ele está sempre buscando novos conhecimentos, reconhecer, motivar, estimular as pessoas, ser leal, transparente, ter ações, diálogos, apoiar na criatividade, contagiar os integrantes com entusiasmo, com envolvimento, com otimismo. Ele tem que ser excelente na parte de ser exemplo, tem que ser um excelente exemplo para as relações dentro da organização. Ele tem que ser o solucionador de conflito, ele tem que envolver a equipe em suas metas e causas, ele tem que auxiliar todos no envolvimento, na busca de mudanças, no aprimoramento das suas atividades. Ele tem que apontar oportunidades de sucesso para todos.
proporcionar a ligação de tarefas entre os participantes. Os estilos de liderança, ele pode ser coercivo, benevolente, consultivo, participativo. O coercivo, que não compartilha, não comunica e não toma para si o processo decisório, né? O benevolente, menos rígido, apresenta sinais de participação do grupo. O consultivo, ele pratica a comunicação entre os níveis da empresa. Ele, inclusive, tem uma visão, né, que todos os níveis de baixo para cima, eles são importantes. O participativo é o democrático, ele conta com a participação do processo decisivo. Comunicar-se corretamente é outro processo importante no processo de comunicação. Saber se comunicar, saber se expressar, fazer se entender, né? Utilizar as ferramentas pessoais mais importantes da comunicação. Através dela que você pode, principalmente diante de um grande público, né, fortalecer a sua imagem, conquistar muitos pontos positivos. E isso desenvolve mais o seu marketing pessoal. Vamos começar também algumas dicas, né? Temos que ter algumas dicas aí de como conseguir, né, alcançar as pessoas de forma mais, podemos dizer, mais precisa, né, com a fala melhor, saber se comunicar melhor, saber como agir com o público. A fala é muito importante, porém temos que ter cuidado com os erros gramaticais, como nós vamos, os carros, para mim, por mim, para mod, subir para riba, né, subir para cima. Tem que ter muito cuidado para não ter uma linguagem pobre, né, uma linguagem que não passa confiança. Ajustar o volume, falar alto ou baixo demais, também tem que ser muito bem pensado por isso. Eu falo, muitas vezes eu estou aqui falando alto, mas porque a gente sabe que está trabalhando todo mundo em home office, complica um pouquinho. Então é passarinho cantando, é gente passando de moto, carro, não sei o que. Aí muitas vezes eu aumento o tom de voz, né, para justamente se encaixar com aquilo que eu quero direcionar para vocês. Eu peço até desculpa já de antemão. Mas a gente tem que saber como falar e como agir até no tom de voz, para não aparentar que você está gritando, sendo mal educado com as pessoas. Isso não é bom. Viva suas palavras, coloque emoção nas palavras, no que está dizendo. Agindo assim você desperta a atenção das pessoas. Aí você está aqui lendo, hoje eu fui para a feira e lá na feira era tão legal, tinha tanta coisa. Então com a emoção, rapaz, eu fui para a feira e foi muito bom, tinha pessoas. Então você compartilhar, se envolver, passar emoção, isso que é um processo legal para você passar as informações. Entender que temos chefe e temos líder. O chefe manda, ordena, acaba as pessoas não estando motivadas. O líder não, vamos lá, a gente consegue, a gente vai junto. Não tem como você dizer não, porque ele está sendo o exemplo. Agora você vai entender dessa forma que o líder é aquele que serve, que ajuda, que pega na mão, que faz crescer junto, que toda a equipe cresce junto. Esse é o papel do líder. Outra coisa são as competências, né? Acredito que o colaborador X é um ótimo funcionário. Ele chega todos os dias antes dos outros e sempre vai embora depois do expediente. É uma pessoa muito competente? O funcionário competente para você? Então, olha só, fazer aquilo, chegar no horário, fazer o que é mandado, fazer o que é pedido é sua obrigação. E além do que é pedido, é o diferencial. Você, fulano, faça um relatório e bote na minha mesa para reunião. Vou fazer além. Fiz o relatório, já imprimi, botei na mesa, pesquisei que eram 4 pessoas que participaram da reunião, já fiz 4 cópias, entreguei lá. Eu fui além, eu fiz além. Não fazer só o que é pedido é obrigação. A gente recebe para isso e isso tem que ser desenvolvido. O além, que é o grande diferencial que as empresas querem. Outra informação importante é concordância verbal e não verbal. Concordância é o princípio sintático, segundo o qual as palavras dependem e se harmonizam nas suas flexões, né? Com palavras que dependem, como por exemplo, concordância verbal, necessariamente no texto para se identificar o sujeito, ou às vezes que o verbo concorda com o sujeito em número de pessoa. Exemplo, mais de 150 mil pessoas assistiram o jogo. Quem assistiu o jogo? Mais de 50 mil pessoas. Aí o que o pessoal fala? Olha, tinha mais de 50 mil ali.
Ali o que? Fazendo o que? Desenvolvendo o que? Então tem que saber o que é que o verbo fala. Estavam ali assistindo, correndo, brincando, desenvolvendo. Então tem que ter informação precisa. Outra coisa é o meio e meia, né? A pessoa se enrola um pouquinho. Então por que eu coloquei algumas informações dessa? A gente tem que saber que nós temos que utilizar as palavras de forma correta. Se não, vai lá no editor de texto, busca lá na internet informações precisas para poder você não ter erro. Né? Tratamos aqui de meio, enquanto o advérbio, o numeral, meio. E assim temos, Leonardo estava meio preocupado. Lourdes bebeu e ficou meio tonta. São exemplos aí, meio quando fala de numeral. Meia, não. Exemplos, meio pode também funcionar como numeral, significando metade de um. Né? Então, meia, né, já é outra coisa, certo? Meio é numeral, o resto é meia, certo? Vamos lá. Ela anda meia nervosa. Não, pois a palavra meio, quando intensificar o adjetivo, no caso a palavra é nervosa, será advérbio, sendo consequentemente invariável. As palavras mais fáceis de se observar, de se meio é advérbio, é substituí-lo pelo advérbio de intensidade qualquer. Exemplo, colocar a palavra bem, né? Bem no lugar de meio. Aí fica mais fácil a gente entender como essa dica aí para vocês. Pessoal, chegamos aí na hora da nossa revisão, Fizemos aqui uma breve revisão de alguns assuntos que nós abordamos no decorrer do nosso módulo. Se atenta que vamos ter mais conteúdo aí para vocês. Se prepara, vai ser muito bom. Vamos cada vez mais aprender, desenvolver, construir mais os nossos saberes. Em breve estaremos juntinhos para aprender todo mundo e desenvolver cada vez mais nossos conhecimentos. Então vamos lá. Vimos nesse conteúdo uma pequena revisão sobre os assuntos já ministrados no módulo de controle. Vamos entrar em mais um módulo do nosso curso de assistente administrativo. Então se prepara que vai ter mais situações para vocês. Porém, a atividade de hoje é o quê? Por que devemos desenvolver a liderança dentro das organizações? Por quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta, a comunicação empresarial é fundamental para as organizações? Será que ela é fundamental para as organizações? Por quê? Qual a diferença de chefe e líder? Tem diferença? É a mesma coisa ou não é? Pergunta. Por que devemos estudar a língua portuguesa, que é uma das línguas mais difíceis do mundo? A segunda, eu acho. Por quê? Quais devem ser as ações do líder e da equipe? Qual deve ser a ação do líder e da equipe? Escreve um papelzinho, manda para mim, faz as atividades, conto com a sua participação, com a sua ajuda, com a sua interação. Meu nome é Charlton Vasconcelos e eu estou aqui sempre à disposição de vocês para nós aprendermos juntos, desenvolvermos juntos nossos saberes. Até o próximo conteúdo e eu conto com a sua participação, ok?